Eu acho que se você tem um crescimento muito estruturado, você não está crescendo o suficiente, ou o quanto poderia. O crescimento, ele tem que trazer um certo nível de desordem. Vão ter processos que vão ficar mais obsoletos, vão ter necessidade de novas pessoas, vai ter necessidade de muitas vezes maiores investimentos para que esse crescimento possa acontecer. O crescimento, Paulo Vitor, meu sócio, fala muito isso, ele não pode ser remado, ele precisa ser surfado, né? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio. E hoje a gente está aqui com uma pessoa mais que especial. Ela vai falar para você por que empresas que lucram muito ainda têm dificuldade, ainda quebram. Como destravar o lucro, porque a gestão assim é para focar em lucro, uma empresa é para dar resultado. Então isso que você vai ver aqui nesse canal. Quem está com a gente, Cíntia? É isso aí, o nosso convidado de hoje, ele é fundador e CEO da PWR Gestão, é nosso cliente, é nosso amigo, a gente admira muito ele, né, Denis? Muito bem-vindo, Wilson Sá. Muito obrigado pelo convite, meus amigos. É um prazer estar aqui. Vocês são pessoas que a gente teve a grande felicidade de conhecer ano passado, quando viramos clientes, né, e parceiros, e daí nasceu uma amizade muito bacana. Fico muito feliz de estar aqui, de poder ajudar, para a gente poder bater um papo, trocar ideia, falar um pouquinho de tudo que fizer sentido para esse empresário que está assistindo, que muitas vezes está lá sozinho, pensando, poxa, minha empresa não lucra, minha empresa tem problema com pessoas. Você é empresário, você vai ter esses problemas, não sofra sozinho, porque aqui a gente vai falar um pouquinho disso, de como pode te ajudar também. É isso aí. Eu esqueci de falar também que o Wilson também é sócio da Capital Upgrade, né? Uma empresa também que é voltada ali na educação empresarial e educação na prática, né? Da qual eu e o Denis, a gente também é cliente, né? Então, a gente acabou virando cliente do Wilson depois, né? Junto com o Paulo Vitor, o Lázaro do Carmo, o Raduan, né? E todos, né? Exatamente. Isso aí. A Capital nasceu em 2017, para poder ser o nosso braço de educação corporativa. A gente teve a grande felicidade de conhecer o Lázaro, que já esteve aqui. Sim. Paulo Vitor também já esteve aqui. Já. Então, chegou minha vez, finalmente. E a Capital realmente tem tido grandes resultados nesse impacto aos empreendedores. Como eu disse, né? O empreendedor acaba ficando muito sozinho no dia a dia. E quando você vai para um ambiente que tem outros empresários, outros empreendedores, você pode trocar ideia, pode se expor. Muitas vezes o dono da empresa não pode se expor para um gerente, não pode se expor para um liderado dele. Quando ele está num ambiente que ele pode falar de igual para igual dos problemas dele e ver que existem soluções que ele não conhecia, é assim que a Capital vai ajudando, gerando esse celeiro empreendedor junto com a PWR para a gente poder gerar esse resultado no Brasil todo. Legal. Assim, nesses vários anos aí, né, de PWR, né, assim, foi até o episódio do PV, quando ele estava aqui com a gente, era aniversário de 11 anos da PWR? 12 anos da PWR. E aí, são nesses 12 anos de jornada... Foi 2013. 2012 e meio, nasceu a PWR, né, com 12 anos agora, ano que vem vai fazer 14. 12 mais 1. Desculpa a brincadeira, gente. Foram uma jornada onde vocês passaram por várias empresas diferentes. E cada empresa, o bacana de uma consultoria, é que cada empresa que você passa é um aprendizado novo, né? Então você acumulou muito aprendizado de uma forma acelerada. E aí eu queria assim, começar aqui já entregando assim, de uma forma que você entregasse o melhor possível aqui para as pessoas. Como transformar, né, receita, né, faturamento em lucro? O que faz assim? Quais são os 3 pilares do lucro ali para você ter resultado prático real? O que normalmente as pessoas erram, o empresário erra porque está na rotina do dia a dia e que pode virar a chave assim do dia para a noite ali? Excelente pergunta. Eu acho que o primeiro ponto, como não pode deixar de se falar, são vendas. A empresa tem que vender. Uma empresa que não vende, que é bonitinha, organizada, mas não tem cliente, ela não precisa existir, porque vira uma ONG, né? Não tem por que estar lá, a empresa tem que faturar. Segundo ponto, gestão de margem, precificação. Você não pode também entrar no ego de vender, vender, vender e não ter margem para poder bancar a sua operação. Então tem que ter um olhar muito crítico para a margem, garantir que os repasses, a gente está vivendo um ambiente inflacionário, então esse olhar, esse cuidadoso para a margem é muito importante para garantir o resultado na última linha. E um adendo dentro de margem que eu acho muito importante é que a margem está ligada a custos e despesas variáveis. Então, quando eu tenho 1% a menos de custos e despesas, é 1% a mais de lucro direto, limpo no meu negócio. Então, gestão de margem. E, por fim, a gestão das despesas fixas, do SG&A. É fundamental que isso seja visto no dia a dia. Porque há uma complacência com esse SG&A,
com essas contas fixas que vão aumentando de pouquinho em pouquinho, é um software a mais que é contratado, é um aluguel a mais que não é renegociado, é um descuidado, muitas vezes com conta de energia, etc., que você não cria uma cultura de cuidado e resultado com a empresa e que vai consumindo o seu lucro. Então, são 3 grandes pilares. A empresa tem que vender, mas tem que vender com margem, garantindo que essa estrutura seja condizente com o seu tamanho, que gere lucro na última linha. Bacana. E quando a empresa vai crescendo, ela vai se perdendo nessas três aspectos, né? Porque ela começa falando, poxa, eu começo a crescer, eu preciso vender mais, então vai vendendo mais, aí chega uma hora, eu preciso estruturar. Aí ela começa a focar demais na estrutura e aí pode perder o foco na venda, né? E aí eu acho que uma hora que a empresa acaba se perdendo. Como que achar o equilíbrio ideal nesse movimento? Como crescer de forma estruturada ou crescer e isso se estruturando proporcionalmente? Como é que se identifica isso? Como o empresário tem que identificar qual o momento de estruturar? É interessante porque, ao meu ver, na minha humilde opinião, a PWR já executou mais de 1.200 projetos, são mais de 20 mil pessoas impactadas na capital. Eu acho que se você tem um crescimento muito estruturado, você não está crescendo o suficiente, ou o quanto poderia. O crescimento, ele tem que trazer um certo nível de desordem. Vão ter processos que vão ficar mais obsoletos, vão ter necessidade de novas pessoas, vai ter necessidade de muitas vezes maiores investimentos para que esse crescimento possa acontecer. O crescimento, Paulo Vitor, meu sócio, fala muito isso, ele não pode ser remado, ele precisa ser surfado, né? Então, você não pode simplesmente ir na correnteza, porque você está fazendo o quê para crescer? Você está crescendo tudo que poderia? E uma pergunta que eu sempre faço, Denis, até para entender que nível de estrutura eu preciso ter é: o que eu preciso para o meu negócio ter o dobro? Por que o meu negócio não tem um dobro do tamanho hoje? Essa pergunta vai mostrar uma série de gargalos. Espera aí. Não tem, porque está me faltando equipe comercial, está me faltando a liderança comercial, está me faltando expandir para novas praças, está me faltando criar novos produtos, está me faltando o quê para que eu possa ter o dobro do tamanho que eu tenho hoje? E há, muitas vezes, um relaxamento, as pessoas baixam guarda, porque tem um ótimo crescimento, cresce 50% ao ano, dobra de tamanho, mas não pense que poderia crescer 200%. Poderia estar dobrando ainda mais de tamanho se estivesse tendo esse cuidado no dia a dia de olhar e perguntar: por que meu negócio não tem um dobro do tamanho hoje? Vai, de fato, trazer muita provocação interessante. E, Wilson, e o que você acha? Qual que é a maior dificuldade que o brasileiro tem justamente para alcançar esse dobro do tamanho? Por exemplo, você já abordou aqui a questão da margem, né? Eu me lembro de alguns anos atrás, muitos anos atrás, a gente foi convidado para ser sócio de um negócio. E assim, né, a gente sempre é convidado para ser sócio de negócio, mas esse a gente chegou a considerar. Então a gente foi lá, analisou e tal, e aí a loja era uma loja, faturava muito bem, mas não tinha nada de margem, né? E a conta da margem ainda era feita assim: esse produto custa tanto e eu vendo por tanto. Era uma conta bem assim, não considerava aluguel, não considerava. É mais markup do que margem. Né? Não considerava uma série de coisas, né? Então, esse eu acho que é um desafio, claro. Mas pensa na pessoa que, como você falou, a pessoa que está remando, a pessoa que tem uma margem, a pessoa que está ali com os custos controlados, né? Qual que você acha que é a maior dificuldade para ele crescer? É falta de visão? É falta de pessoas? O que você vê, sabe? Varia muito. Eu vou elencar aqui alguns fatores. Primeiro, mentalidade do empresário. Gente que não tem acesso a outros empresários, não tem acesso a ambientes que possam provocar esse crescimento. Poxa, às vezes o cara está crescendo muito no interior do Maranhão, para o interior do Maranhão. Mas se ele destravar uma mentalidade de crescimento maior, ele pode duplicar esse crescimento dele a partir de contatos e de visualizar que há um mundo lá fora. Outro ponto que existe também é essa falta de estrutura. Se você falar qualquer empresário, qualquer um, se você chegar num evento da capital com 1.000 empresários numa sala e perguntar quem tem dificuldade de contratar gente boa, todo mundo vai levantar a mão. Aí o cara que mora em Bacabal, no interior do Maranhão, diz que é difícil, o que mora em São Paulo, capital, diz que é difícil, o que mora em Nova York diz que é difícil encontrar gente boa. Isso acaba virando uma desculpa verdadeira. É difícil. É óbvio que é difícil contratar gente boa, mas isso não pode limitar a sua estratégia, o seu crescimento. Então, esses 2 fatores, porque o primeiro, se o dono não quer crescer, aqui não tem muito o que fazer. E o segundo, ele quer crescer, mas não encontra gente qualificada, ele tem que pensar como é que ele vai quebrar isso daí. E algumas posições exigem, de fato, mais tempo. Às vezes eu demoro 6 meses para contratar uma posição, para poder trazer uma pessoa certa para aquela posição. Então, você não pode contratar na pressa, ainda mais falando de uma decisão estratégica que muda o resultado da empresa. Tem uma métrica muito bacana do Jim Collins que ele chama de o grande fator crítico de sucesso é a quantidade de pessoas críticas dentro do negócio. O que ele quer dizer com isso?
posições críticas, perdão. Quantas posições críticas estão ocupadas dentro daquele negócio? Imagina que para expandir hoje The Brokers, eu preciso ter 4 gerentes atuando nas mais diversas praças que vocês atuam. Se essas posições não estão ocupadas, você tem um gargalo nítido de crescimento. E pode ser que demore 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano para preencher essas vagas. Mas você precisa começar hoje a procurar. Porque senão você não vai chegar numa solução. Então, fica esse joguinho de sabotagem. O empresário, às vezes, não tem a mentalidade. Quando tem a mentalidade, vem nessa desculpa verdadeira que não tem gente boa, mas também não está procurando para resolver o problema. E aí fica esse joga para um lado, joga para o outro e o negócio sem crescer o que poderia. Isso é fantástico. Assim, eu queria aproveitar essa questão da mentalidade e pensar um pouquinho no que vocês fizeram em termos de investimento. Até mudar um pouco a ótica aqui, mas assim, vou aproveitar aqui. Por exemplo, eu queria entender assim, que mentalidade, quando você muda de ambiente, você muda a mentalidade. Quando você está num ambiente diferente, você começa a ter acesso a formas de pensar diferente. Isso é importante. Quando o movimento que vocês fizeram recentemente foi de investir, né, diversificar o investimento de vocês em nações diferentes, né? E aí você se depara com outras culturas, né? Dentro do Brasil mesmo, quando vocês fazem eventos ou atendem clientes em diferentes estados, você percebe, poxa, uma série uma diversidade muito grande dentro do Brasil, né? Poxa, Teresina é diferente de Fortaleza e cada coisa assim ali no Nordeste que são muito fortes e estão crescendo muito aqui em São Paulo, né? Você tem uma diversidade muito grande e isso traz uma mentalidade diferente, uma percepção de mundo diferente quando vocês estão aqui no Brasil. Isso expande a mente de vocês. E agora, com esse passo de vocês de diversificar internacionalmente, traz uma outra noção também de mentalidade, de como funciona o mundo, né? E aí, como é investir, por exemplo, em Portugal e investir nos Estados Unidos? Qual que é a diferença de mentalidade? O quanto isso traz para você como empresário para o dia a dia de vocês? Eu acho que tem menos diferença de mentalidade. Sendo sincero, eu acho que o empresário tem uma mentalidade de crescimento, seja nos Estados Unidos, Portugal, na Irlanda, na Austrália, no Japão, ele vai ter um modelo mental muito claro. É o cara que posterga decisões, não é que posterga decisões de curto prazo, desculpa. Ele prioriza decisões que favorecem o longo prazo dele. Então, se ele tem algo que é benéfico no curto prazo, ele pode distribuir lucro e é uma decisão de curto prazo que vai ser benéfica para ele. Ele prefere reinvestir esse lucro no negócio porque ele sabe que ele está investindo no longo prazo e que ele está postergando essa satisfação. Então, se você pegar, diversos empresários, eles têm esse mindset. O que é muito bacana, de fato, é a mudança de cultura. Né? Você sabe disso no nosso processo de aquisição. Né? A gente lidou com uma pessoa que é da Alemanha. E aí a gente, brasileiro, foi lá, mandou um e-mail todo explicadinho, porque o brasileiro ele tem que se explicar, né, explicando, chorando, pedindo para mudar uma data, etc. E ela respondeu, não, um abraço. Ela foi grossa? Ela foi ignorante? Não, é a cultura dela, é o preto no branco, é muito direto. Se você vai para Portugal, tem uma burocracia maior. Então, eu acho que vai ter modelos, mas que no final das contas, quando você está com essa mentalidade muito bem desenvolvida, você vai encontrar uma forma de passar por essa cultura, vai fazer esse alinhamento e vai conseguir fazer o seu investimento sem maiores percalços e aí depois dando risada quando acontece. Foi muito bacana. E assim, e a velocidade que as coisas acontecem também são diferentes tipo assim, dentro dos estados nossos, a gente tem uma velocidade de resposta, quando a gente percebe um fornecedor, e quando você percebe isso também, velocidade de resposta, por exemplo, nos negócios, né? Por exemplo, assim, acho que talvez nos Estados Unidos, assim, uma velocidade muito mais rápida do que em Portugal, né? Quanto, sim, o segundo investimento que vocês fizeram nos Estados Unidos foi assim, vocês fizeram, acho que em dezembro, em fevereiro a gente está lá, quero estar lá, quero assinar lá, aproveitar. Falei, poxa, assim, vai ser desafiador, a gente tem que fechar a casa, tem que fechar o financiamento, tem que fechar tudo, mas assim, a gente correu tudo, deu certo, né? Em menos de 40 dias, tudo certinho para vocês fecharem. Isso é um investimento internacional, onde você faz uma série de processos, envio de dinheiro, abertura de empresa. No Brasil demora mais tempo. Viagem, né? Viagem. Então tinha tudo que conciliar para encaixar. E quando o modelo mental deles é voltado para ser produtivo, que valoriza o tempo, isso foi possível, né? Agora, assim, se fosse em Portugal, 40 dias, dava para fechar o negócio? Difícil. Dificilmente. Porque é outro trâmite, entendeu? É outro time mesmo. Meu sócio Eduardo ficava louco, porque ele queria aquela mesma velocidade que a gente tem nos Estados Unidos e não encontrava, porque é um outro timing, faz parte. Repito, é a cultura.
E nos Estados Unidos você vê tanto essa cultura da eficiência quanto eu acho da simplicidade também. Então foi lá, assinou, tá aqui sua chave. Não, mas não tem que autorizar na portaria. Como é que... Não, tá aqui sua chave, pode ir para casa. A casa é sua. Mas e cadê o cartório, né? Que horas eu vou ter que autenticar 3 vias? Não, tá aqui. Assinou, é sua casa, entendeu? Então é uma experiência muito bacana, muito, muito rica, para você entender que essa diversificação ela é muito mais simples do que parece. Ainda mais quando você é muito bem assessorado, como nós fomos. Depois eu passo contato. E nessa linha, Wilson, o que eu acho que é legal também, assim, né? Você trabalha muito a questão de liderança e cultura também dentro das empresas, né? O quanto disso, né, que você assim, vai se deparando, encontrando com essas culturas, você consegue enraizar dentro. Porque assim, por que é mais rápido nos Estados Unidos? Porque eles já têm uma cultura de ser rápido. Então, naturalmente vai acontecer. Respostas curtas, rápidas, objetivas, né? Então, você tem uma cultura, e a cultura impacta nos processos, né? O que comentar um pouco essa questão de como a cultura impacta no resultado e o que você, por exemplo, consegue trazer da cultura americana para a sua empresa e para as empresas que você assessora ali através dos seus consultores, né? Boa. Uma coisa que a gente sempre teve um cuidado muito grande, então, por exemplo, a gente tem diversos trabalhos de processos, que é manualização, revisão dos processos, otimização dos processos. E sempre que fala de processo para empreendedor, ele já tem um frio na espinha. Porque processo para ele ou é processo trabalhista ou é burocracia. Então a gente sempre teve um cuidado muito grande de não burocratizar. E que é possível você ter um processo eficiente, simples, assim como o modelo americano muitas vezes é simples, eficiente e produtivo, sem que haja uma burocracia desnecessária. Se um controle ele não traz nenhum ganho ou nenhuma mitigação de riscos, ele não precisa existir. E tem até uma outra provocação, que é se o custo do controle ele é maior do que o prejuízo que eu tenho com a ausência daquele controle, é melhor não ter controle. Se eu vou gastar 1.000 para implantar um controle e o meu custo de perda de avaria é 1, para que eu vou ter o controle? Então você tem que fazer conta. É um cuidado que a gente tem. Se não precisa, não precisa. Não precisa enfeitar o palhaço, né? Você não precisa maquiar o palhaço. Então, esse cuidado é muito importante. Então, ter esse contato com a cultura americana sempre ajudou bastante, porque, de fato, é um cuidado maior com eficiência, um cuidado maior com detalhe. Você, quando você está lá, você vê como tudo funciona. É incrível, né? Você vai pegar o metrô funciona. Você precisa de Uber funciona. Você precisa alocar um carro, funciona a locação também. Você vai abastecer seu carro, você consegue abastecer. Se você não falar inglês, você vai conseguir abastecer, você vai conseguir pagar corretamente. Então, vai rodar. Por quê? Porque é tão simples. Você, na primeira vez, você pensa, como é que abastece o carro? É só pegar? Aí tem que apertar aqui. Qual das 3? Eu vou aqui. E você consegue fazer, porque é feito para a simplicidade. E dentro das empresas e dos negócios, a gente tem que buscar essa simplicidade. Ela é um valor nosso da PWR. Então, você focar no essencial. Legal. Uma coisa que a gente tem muito claro também, assim, que a excelência, né? Não é a complexidade, a excelência é a simplicidade. Quando você consegue chegar no seu resultado da forma mais simples possível, né? Exatamente. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Eu acho que assim, e é o caminho que todo mundo está buscando, né? Eu fico doido, assim, eu sou complexo de pensamento. E aí, como a Cintia... Eu penso de uma forma muito simples. E a Cintia é mais prática, mais direta, né? Eu assim... Uma pequena empresa e uma grande empresa, para mim, é a mesma coisa. Porque, para mim, na prática, no fim do dia, eu olho sempre como se fosse aquele pequeno negócio do meu pai. Perfeito. Entendeu? Tem custos, tem custos, tem faturamento, tem lucro no final, sabe? Tem que equilibrar, tem que ter organização, entendeu? E isso é muito rico. Eu tive contato uma vez com um grande empresário do setor têxtil no Ceará, uma empresa gigantesca, e você falar com um fundador é brilhante, você vê a simplicidade com que ele fala do negócio. O negócio pega aqui, compra o algodão, do algodão faz o tecido faz, pronto, pessoal, não sei qual é o mistério que vocês estão... É simples, entendeu? Sim. E da mesma forma, eu acho que quando a gente fala de processo, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Foi uma provocação que eu fiz para um cliente, num planejamento estratégico, um cliente muito querido, tem 8 anos já que a gente está junto. Eu falei, pessoal, algumas coisas a gente está virando uma firma, aquela coisa pesada, parece uma empresa estatal. Para mudar um processo, tem que submeter para um comitê, que tem que passar para não sei quantas aprovações. Não, galera, agora a gente vai desinchar processos, desinchar a estrutura e fazer um back to basics. Porque você começa a entrar nesse mundo da gestão
e começa a colocar, e daqui a pouco a empresa está obesa. E aí e aí é uma frase mais batida, mas eu gosto muito, não é a grande empresa que devora a pequena, é a mais rápida que devora a mais lenta. Então, se você tem um negócio, você percebeu que ele está ficando lento, a tomada de decisão está demorando, a ação está demorando, você tem um sinal amarelo importantíssimo para trabalhar para não deixar de ter lucro no seu negócio e não levar o seu negócio à falência. Legal. Pode perguntar. Não, é que eu ia... Vou perguntar uma outra coisa. Pode comentar. Pode seguir. Eu vou perguntar uma coisa, que é o seguinte, Wilson. Penso o seguinte, né? Eu vejo muito pelo meu perfil. Sou uma pessoa que... eu não sou tão boa no planejamento, sabe? O Denis é o cara do planejamento, eu sou a pessoa mais da execução. E eu imagino que muitos dos empresários que estão escutando a gente agora talvez se identifiquem aí com o meu perfil, que são pessoas da execução, né? Quando você pega uma empresa que é a PWR, que vai ajudar a pessoa a colocar ordem na casa, algumas pessoas como eu podem ter uma certa restrição, porque, poxa, o cara vai me impedir de operar. E eu sei que o trabalho de vocês não é assim. Como é que vocês lidam com essa objeção que acredito eu, não sei se você vai me dizer se vocês têm, mas acredito eu que muito cliente tem. De, poxa, eu vou colocar uma empresa de gestão aqui, vai dizer que eu não posso fazer isso aqui que eu faço, eu não posso vender desse jeito, ou eu quero implementar uma mudança aqui na empresa, eles vão falar para mim que não é assim, que eu tenho que criar um processo. Como é que vocês fazem? Isso eu sei que vocês não fazem, eu sei que vocês não engessam, né? Mas eu sei essa mentalidade, porque eu sou muito acelerada, né? Porque o que acontece? Eu falo uma coisa assim, Denis, vamos fazer tal coisa, vamos planejar. Me matou. Já cansei, já não quero mais também. Não quero mais. Porque o que acontece? Vamos pensar, ó, quer ver da briga, ele fala, vamos pensar. Eu falo, não, nós vamos pensar quando? Agora? Então nós vamos parar aqui, vamos pensar agora. Porque o que acontece, né? Quanto maior a empresa vai ficando, né, mais ela vai dependendo de processos, porque para garantir que o que está na sua mente venha a acontecer, você vai depender de outras pessoas, né? E aí você vai depender de um planejamento e uma organização para isso. Só que se você erra nessa mão aí, você ingessa e vira esse elefante aí que não sai do lugar. E se você também vai muito rápido, você pode ir e a galera não consegue acompanhar porque não está cobrando passo. Que você precisa de conhecimento para tudo, né? Por exemplo, a gente fala, né, um investimento imobiliário nos Estados Unidos, né? Que é o que a gente ajuda as pessoas a fazer, que a gente inclusive ajudou vocês. A pessoa, a gente fala, não sai investindo. Busque informação, mas assim, para mim, buscar informação já é uma ação, entendeu? Eu vou fazer isso, eu vou buscar informação, vou falar com fulano, vou falar com Beltrano, entende? Mas assim, a pessoa às vezes vê a empresa de gestão como alguém que vai engessar ela. Eu acho, não sei, pelo menos com alguns empresários que eu converso. Como que você lida e qual a sua resposta a esse tipo de objeção? Boa. Eu adoro quando tem esse tipo de objeção, porque ela é uma objeção inicial. Depois que ele conhece, que começa o trabalho, normalmente essa pessoa se apaixona pelo nosso estilo de trabalho. Sim. Porque ele entende, peraí, os caras não querem burocratizar. Pelo contrário, eles são mais rápidos que eu. O que está acontecendo? Peraí, cadê a burocracia? Não é para fazer? Vamos fazer. Nós vamos tratorar, inclusive é um verbo que a gente utiliza. É para tratorar? Vamos tratorar. Vamos resolver. E dentro de uma sociedade como a de vocês, é muito bacana você ter exatamente dois perfis. Não adianta ter só o planejador, porque também senão nada sai, mas também não adianta ter só o executor, porque senão sai tudo de todo jeito e vai ter prejuízo e vai aprender na marra, enfim. O grande ponto, que a gente tem um cuidado muito grande para diminuir essa objeção, é conhecer o perfil das pessoas. Então tem um empresário que é um cliente, um grande amigo, e uma vez eu estava numa reunião com ele, a gente estava junto com a contabilidade, era uma reunião para definir o planejamento tributário dele, ele estava lá como conselheiro, e o cara abriu uma planilha com umas 10 abas, e ele extremamente objetivo. Na segunda aba, eu notei o desconforto. Eu conheço, eu sei ler pessoas, né, com modéstia à parte, mas eu entendo quando meu cliente está incomodado. Aí eu olhei para a contabilidade e falei, pessoal, posso dar uma sugestão? Aí ele fala, vai para a última planilha. Ele só quer saber se ele vai ter economia e qual é o resultado. Ele não quer saber a memória de cálculo. Porque se ele é um cliente que é mais direcionado para resultado, mostra primeiro o resultado e depois você mostra como chegou no resultado. Sim. Se é o Denis, talvez seja melhor mostrar o racional até chegar no resultado. Sim. Então imagina que essa mesma pauta, planejamento tributário, mostrou o slide do resultado da economia tributária que vai ter. Assim, uhul, vamos fazer. E o Denis, não, peraí. Que conta é essa? Como é que chegou nesse número? É isso aí. Para eu entender. Pode voltar aí para eu entender. Exatamente isso. E aí a Cintia vai ficar livre e vai falar, pronto, já entendi, passa aí pro Denis que eu vou sair e vou fazer outra coisa. Não é assim? De qualquer forma, começar assim pelo mesmo. final é ótimo, porque você, poxa,
faz sentido eu perder meu tempo para voltar tudo racional? Faz. Senão, chegar lá no final, a linha é ruim, Não, já não atende os dois, já. aqui o pessoal da produção do podcast tá assistindo ali. Eles tiveram, a gente tem algumas ideias pra fazer um podcast aqui. Tá. Eu falei, topo todas. Aí o deles falou, Vamos não, colocar espera. no quadrante, quais são as que vai melhor, qual vai ter Eles tão rindo a ali. entrega, a maior potencial de entrega com o menor esforço. Não, eles me Vamos fazer explicaram, por essa. óbvio, né? Eles foram explicando uma. Puta, adorei. A ideia 1, a ideia 2, a ideia 3. Eles foram explicando, e eu, beleza, topo todas. O Denis, não, espera, vamos ver aqui e tal. Cara, eu acho um barato isso. Então, quando eu tenho reunião do conselho da PWR, que são 5 sócios e são pessoas totalmente diferentes, né? Então, vamos traçar uma meta. Pronto. Eu, Radon, Eduardo, a gente consegue bater uma meta mais rápido porque a gente entende o percentual, quanto vai crescer, etc, o que vai precisar de pessoas. Já está na cabeça aquele mote. Sim. E o Miguel e o Paulo falam assim, peraí, qual a coerência matemática dessa meta? Aí, então, pronto, montei a coerência matemática que vocês apresentam pra gente. E aí, eu acho que é muito rico, seja numa relação societária, seja numa relação de equipes, você procure pessoas complementares. A gente incorre num erro, muitas vezes, de procurar pessoas iguais a gente. Então, a Cíntia quer trabalhar com pessoas rápidas e objetivas. O Denis quer trabalhar com pessoas mais perfeccionistas e planejadoras. E aí fica uma equipe de vários Denis trabalhando com o Denis, uma equipe de várias Cíntias trabalhando com a Cíntia, quando a beleza é ser complementar. Eu acho que esse é o ponto. Se eu sou líder da minha empresa e eu não sou uma pessoa muito analítica, eu tenho que trazer um cara muito bom e muito analítico que cubra essa falha e me permita focar naquilo que eu sou forte, onde eu vou gerar mais negócio, que é a minha zona de potência. Então, acho que esse é um ponto importante que o empresário muitas vezes vacila, porque quer trabalhar com gente igual a ele, pelos mesmos princípios, isso aqui é inegociável, que é a cultura organizacional, seus valores, mas de habilidades complementares. Legal. E já que você trouxe esse assunto aqui, não sei se o Denis quer comentar alguma coisa sobre o que ele acabou de comentar, não? Posso perguntar outra coisa? Eu ia perguntar o seguinte, como é que vocês fazem na PWR, imagino eu que deve ter a ver com cultura também, para colocar todos os sócios na mesma página, né? Porque PWR é Paulo, Wilson e Raduan, né? Que são os 3 sócios fundadores, mas vocês depois tiveram mais sócios que entraram depois no negócio, né? Hoje vocês são 5, estão mudando para 6 sócios agora. 5, Eduardo e o Miguel. São 5 sócios. 5 sócios. E como é que vocês... Cada um tem um perfil diferente, o Eduardo tem um perfil, o Miguel tem outro perfil diferente, do PV, do Raduan e do Wilson. Como é que vocês fazem para entrar assim nessa sintonia de os 5? Vocês têm assim, algumas decisões são alguns que tomam, outras decisões são unanimidade. Como é que é isso e como é que vocês se organizam com isso? Como é que essa governança, principalmente quando tem conflito, né? Porque assim, tem momentos que quando tá todo mundo no mesmo norte é mais fácil. Mas quando tem conflitos ali, como é que vocês definem, assim, que caminho seguir? Inclusive, a gente estava conversando com uma amiga que ela ajuda empresas familiares, né? E a gente falou, empresas familiares são difíceis, mas empresa igual esse amigo nosso, o Wilson, né? Que são 5 sócios, não são parentes, né? Mas assim, eles se dão melhor que família, acho que é mais difícil ainda, né? Eu acho que tem estágios. O primeiro, quando a PWR foi fundada por mim, pelo Paulo e pelo Raduan, e aí em 2016 o Miguel já veio como sócio, ele saiu da concorrência para ser nosso sócio. Veja, o Miguel já trabalhava com consultoria em outra empresa concorrente e veio por quê? Porque existia um alinhamento muito claro de valores, de princípios. Sim. Isso para a gente é inegociável. Então, quando o Eduardo logo depois vira sócio em 2018, 2016 o Eduardo entra na PWR, 2018 ele vira sócio, ele também já tinha esse alinhamento de valores. Então, para a gente, a primeira condição básica são os valores. Por quê? Esse alinhamento de princípios garante que eu não tenha um desalinhamento de intenção. Eu posso discordar plenamente do Raduan, como discordo diversas vezes, a gente pode quebrar o pau, não tem problema nenhum, mas eu estou discordando da ação, jamais da intenção dele. Sim. Eu acho que esse é um ponto importante. O que gera muito desgaste quando a gente vê que uma sociedade foi para o saco é quando há uma desconfiança sobre a intenção. Pô, ele fez isso para me prejudicar, ele fez isso porque ele quer sair, ele fez isso porque ele não quer... Ele quer ser beneficiado na sociedade. Isso é desconfiar da intenção, que aí em qualquer relação vai ser frágil. Mas quando eu tenho esse alinhamento de ação, que eu posso discordar da ação, fica tudo perfeito. Sim. E é bacana porque e o que traz? Pronto. Concordamos que aqui, tendo os mesmos princípios e não tendo discordância de intenção, o que eu tenho que ter agora são ritos e rotinas para garantir que haja o alinhamento das ações. Então, uma vez por mês tem a reunião do conselho, onde os 5 sócios se reúnem e cada um leva aquilo que é responsável pela sua alçada. Então, o Eduardo vai levar do financeiro, o Raduan vai falar sobre São Paulo, o Paulo Vitor vai falar sobre capital, eu vou falar sobre marketing comercial e pessoas, Miguel vai falar sobre tecnologia.
E aí o Miguel pode trazer uma pauta da tecnologia, que ele defende, porque ele é o dono da área, e o conselho pode barrar e falar, não, cara, isso aqui não vai rolar. Ou pode falar, cara, a área é sua, a autonomia, tá com o pau. Aí junto com a autonomia vem a responsabilidade. Ele sabe o que será cobrado se não der certo, e tá tudo certo. Agora a gente não pode ficar se prendendo, até porque se você ficar buscando unanimidade sempre numa mesa com 5 sócios, você vai ter uma empresa lenta. Não existe. Não existe. Tem coisa que eu vou fazer porque eu acho que é o certo e eu sei que os 4 vão discordar. Mas eles sabem que a minha intenção é positiva para a PWR e que se eu discordar da ação, tá tudo bem. E se der errado a ação, eles vão me dar feedback. A gente vai colher junto as derrotas que vão acontecer. A gente tem um mantra nosso que é melhor perder junto do que ganhar sozinho. Que pra gente é básico, não há negociação quanto a isso. E aí vai tendo feedback, vai rodando, vai ter um momento mais áspero, vai ter um momento mais difícil, faz parte, né? A sociedade é um casamento e a gente lida muito bem com isso. Que legal. Eu acho que esse mantra aí, de certa forma, são direcionadores de tomadas de decisão, né? Você tem ali a questão dos valores e princípios, que é uma coisa assim, quem quer da raiz mesmo, e aí os mantras, vamos dizer assim, que são combinados, né? E aí, para continuar a relação combinada, um outro combinado bem interessante que tem, que né, nesses direcionadores, né? É um que eles falam assim, deixamos sim, o que queremos hoje pelo que mais queremos amanhã, né? Trocamos o que queremos agora pelo que mais queremos, que é do nosso valor de ambição e visão de longo prazo. Nossa, Isso é muito isso é legal. sensacional. A gente ouviu o PV falando, é sensacional. E vale para tudo. Se Vale você pra pensar, por que você não tem tudo. sucesso na sua dieta? Porque você troca o que você mais quer, que é o corpo dos sonhos, a saúde, pela pizza que você quer jantar hoje, porque você merece. Por que você não tem mais dinheiro na conta? Porque você fez uma aquisição, torrou a grana, etc. Porque foi o prazer imediato, em vez de plantar o seu futuro. É. E aí abre uma outra pauta aí de geracional, etc., que há uma troca muito grande, essa busca pelo prazer imediato, que vai tornando mais difícil aquela pauta de encontrar gente boa, que queira trabalhar, gerar resultado, esperar para colher. Então, infelizmente, muito do que as pessoas estão plantando hoje vai gerar uma colheita muito frágil lá na frente. Sim. As pessoas não têm paciência para plantar, não têm essa disciplina de continuar o plantio para garantir que a colheita lá na frente aconteça. Então, e essa colheita ela não vai ser daqui de 5 anos, ela vai ser daqui de 20, 30 anos, quando chegar a velhice, quando vê que vai continuar dependendo de filho, quando vê que não vai ter condições de se sustentar sozinho. Porque hoje, quando tem ali seus 20 e poucos anos, não está plantando para os seus 50, 60 anos. Poderoso isso, hein, gente? Vou aproveitar até para chamar uma hashtag aqui, ó. Hashtag 40 é melhor que 30. De quem que é essa hashtag? Hashtag de Wilson. Wilson. Cara, assim, ó, que é uma coisa super interessante, que eu acho que de certa forma, assim, tá bem alinhado com o que você falou, né? É um plantio a longo prazo, né? Como é que eu vou ter meu 40 melhor que 30? Né? Como é que conta um pouco a origem dessa hashtag e um pouco sobre isso aí. Virou uma filosofia de vida aí. Só para ficar claro também, 40 melhor que 30, é dizer que eu vou chegar nos 40 melhor do que eu estava nos 30. Fazendo uma confissão Ou aqui. seja, o Wilson ainda não tem 40, gente. 39, tá chegando, reta final agora vai ou racha. O problema é que quando eu fiz essa 40 melhor que 30, depois eu fui ver uma foto nos 30, eu tava até bem. Eu achava que eu tava pior, eu esqueci de olhar. A pessoa que vai direto pra execução e não planeja, tá vendo? Então... Dá mal, então agora o gap é maior. Então, o 40 melhor que 30, ele é um desejo pela melhoria contínua. E ele tem uma motivação por trás, que é, daqui 20, 30 anos, estar bem para curtir meus filhos, meus netos, o patrimônio que foi construído, para estar bem para a empresa. Eu não pense em parar de trabalhar de forma alguma, mas para estar bem, ser produtivo, né? Acho que isso é que é importante. Tô até já vendo, porque depois dos 40, acho que vou fazer 45 melhor que 40. Né? Que aí você continua ali no mote. E é muito bacana que muitas vezes eu acho que a gente subestima a capacidade que a gente tem de influenciar pessoas. Então, diversas vezes, amigos que me seguem mandam, tô indo, viu? 40 melhor que 30, 40 melhor que 30, 50 melhor que 40, quando já passou. E agora você vai criando um ciclo virtuoso se você não subestimar. Acho que ninguém, se você tiver 100 seguidores, pensa assim, eu tenho 100 seguidores, eu postei algo que foi bacana, mudou a vida de uma pessoa. Pô, por que você não tá falando mais, então? É porque a gente vive num mundo que acha que tem que ter milhões de seguidores e para influenciar milhares de pessoas ao mesmo tempo.
Só que de repente você pode salvar uma vida com uma coisa que você falou, uma mudança de pensamento, uma expressão que você fez. E eu acho que as pessoas subestimam um pouquinho esse poder de influência que se tem no dia a dia. Acho que sim, porque todo mundo tem uma influência no seu microambiente, né? Você influencia os seus irmãos, o seu colaborador, o seu vizinho, né? Enfim, acho que sim. Eu concordo com você. As pessoas, elas pegam esses números e ficam, 1 milhão de pessoas, né? Que, na verdade, uma pessoa já é uma conquista gigantesca, né? Exatamente. Imaginei que você faz uma postagem hoje no seu Stories, no Instagram, e você tem uma visualização de 200 pessoas. Provavelmente você vai dormir chateado. Poxa, só 200 pessoas. Imagina uma sala com 200 pessoas vendo o que você tem para falar. É. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas teria um baita frio na barriga de subir num palco para falar para 200 pessoas. Sim. Mas a gente vive num cenário um pouco maquiado, né? Infelizmente, algo que pode ser utilizado para o bem acaba distorcendo um pouquinho esse poder dessa influência, desse one-on-one. Se você puder mudar a vida de uma pessoa, eu sempre digo, pessoal, se eu estou fazendo uma palestra e uma pessoa tomar uma decisão que mudou a vida dela, para mim já valeu a pena estar aqui com vocês hoje. Independente de serem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, independente de serem 10 pessoas. Eu vou ficar muito mais feliz de fazer uma palestra para 10 pessoas que uma tomou uma decisão que mudou a vida, e eu sei que lá na frente ela vai falar, aquele dia mudou a minha história, do que para fazer para 2.000 pessoas e não ter ganho nenhum para ninguém. Sim, que legal. E quantos colaboradores vocês têm hoje na PWR? Na PWR 100, e aí juntando com capital vai para 150, 160 pessoas. E como é que como é que é a cultura de uma empresa que atua no Brasil inteiro em diferentes áreas, né, de atuação? Vocês trabalham na área da indústria, área do transporte, área, enfim, médica, restaurante, tem de tudo. Como é que é a cultura que você coloca nessas pessoas, que você tem, né, que você implanta, né, para que você consiga fazer a gestão dessas pessoas e para que essas pessoas possam também multiplicar isso nessas empresas que você faz a gestão, né? Boa. A gente tem uma obsessão muito grande com cultura, muito grande mesmo. Talvez a gente tivesse o dobro do tamanho se eu tivesse contratado o dobro de pessoas flexibilizando a cultura, mas isso nunca foi uma opção para a gente. Sim. Porque, de novo, longo prazo. Seria ótimo no curto prazo, talvez no médio prazo, mas no longo prazo eu não teria uma empresa. Então seria um crescimento frágil. Então, primeiro, ter a cultura definida ajuda muito, porque as pessoas entram na empresa, veem aqueles valores e pensam, pô, me reconheço aqui. Eles veem o Raduan falando nas redes sociais e falam, pô, eu quero trabalhar com esse cara. Eu acho que eu vou gostar de consultoria, acho que ele pensa o que eu penso, então faz sentido. Uhum. Eu tenho pessoas que saíram de uma carreira executiva para ganhar aí 60%, 70% do que ganhava, e ele fala, eu amo a PWR, eu amo estar aqui, porque agora eu tenho um propósito diferente na minha vida. Eu não estou mais fazendo o que eu fazia, eu quero dar certo aqui. Isso vai de um filtro inicial. Repito, a gente tem um problema muito sério, acho, nas empresas no Brasil, que é onde eu acompanho, que a gente demora a demitir e quer contratar rápido. Mas é o contrário. Eu posso demorar a contratar, mas contratar certo, e eu tenho que demitir mais rápido. Se você já deu feedback, já viu que aquela pessoa não tem fit, não vai rodar, demite. A demissão ela pode sim ser um ato de amor para as pessoas, porque senão tem hora que você deu tanto feedback, falou tanta mesma coisa que é maldade, a pessoa não vai mudar, ela não vai melhorar, não tem mais o que fazer. Talvez a melhor coisa que você possa fazer é esse ato de libertação para a pessoa ir para o mercado e buscar uma empresa em que ela possa performar, ser feliz e ser ela mesma no dia a dia. Então, eu recebo currículos fantásticos todo dia e tem gente que eu não digo sim para entrar na PWR porque eu sei que não vive os valores, eu não identifiquei os valores ali na entrevista, na cultura. E talvez ela vá para o meu concorrente, uma pessoa fantástica. Mas se ela estivesse na PWR, ela ia produzir 70%, 80%, porque se ela não é alinhada aos valores, ela não vai produzir 100% do que pode. Então, mas ela vai produzir 100% da concorrência. Vai, porque ela é alinhada aos valores, vai dar um baita resultado e tá bom. Ela vai ser feliz, é isso que eu quero, que as pessoas sejam felizes independente de estarem aqui ou não. Então, esse cuidado nesse crivo inicial é que vai garantindo essa cultura no dia a dia. E aí tem um trabalho muito forte de manutenção. A gente teve há uns 30 dias um encontro com as lideranças, em que a pauta cultura é algo muito batido. Então, a PWR tem 12 anos, a gente tem lideranças que estão aí com a gente há 8, 7, 6 anos, e quando eles veem alguns aspectos culturais sendo flexibilizados, eles são os primeiros que levantam a mão e falam, ô Wilson, Raduan, pô, tá estranho aqui a cultura, hein? A gente tá ficando muito, muito bonzinho, a gente tá ficando muito soft, não pode. E é legal porque você vê que esse feedback é muito rico, porque são pessoas que vivem, acreditam, querem estar no longo prazo na PWR e não admitem que a cultura seja maculada. Aí a gente vê que o nosso papel como líder tem dado resultado. Que legal. Que legal.
Fantástico, fantástico. Assim, ó, é um desafio muito grande na questão da contratação, e aí para você conseguir falar não para contratação, você fala não para contratação porque você está pensando no longo prazo de novo, né? E como é que você faz para, assim, de certa forma, para atrair mais pessoas boas e qualificadas e alinhadas ali à cultura? Como é que você faz, assim, para que você possa também abastecer a empresa dessa coisa que é tão importante, ainda mais no consultoria? Consultoria é pessoas, né? Como é que você faz para atrair mais pessoas alinhadas ao perfil? É uma coisa que o pessoal erra ou não entende, mas que contratar pessoas é muito parecido com vender. Então, se você pegar um processo de captação de equipe e um processo de captação de clientes, ele é muito parecido. Você tem que entender qual é o perfil ideal do seu cliente, interno ou externo. Você tem que entender se você está conseguindo captar esse perfil no local correto, quais são os canais de aquisição que você tem. Se eu perguntar os canais de aquisição da TPO, principalmente vocês vão saber. Mas e os canais de aquisição de pessoas? Então, é empresa júnior, é site de recrutamento, é LinkedIn, são as redes sociais, de onde é que vêm as principais pessoas para o seu negócio. Então, veja que acaba sendo muito parecido. A gente fala muito de funil comercial no dia a dia, mas poucas pessoas falam de funil de gente, funil de contratação. Quantos currículos eu recebi? Quantos foram para a primeira fase? Quantos foram para a segunda? De que fonte esses currículos estão sendo mais bem-sucedidos? É indicação? É da faculdade XPTO? É da empresa júnior XPTO? É de um concorrente? É de uma outra empresa, de um outro segmento? E aí você começa a entender muito claramente como tornar o seu processo de recrutamento mais assertivo. E é esse um cuidado muito grande. Mas o que acontece? Eu só deixo para contratar na dor de barriga. Eu tenho lá meu financeiro pediu para sair, lascou. Agora eu preciso contratar um financeiro para ontem. Aí, se a pessoa tiver a mínima condição, valores, princípios, não. Ela tem currículo, ela entra. Porque eu estou no desespero. Sim. E aí eu não fiz uma preparação para ter um backup, para não gerar essa dependência das pessoas. Então, esse processo de recrutamento, ele deve ser uma constante. Você sempre deve estar olhando para o mercado, entendendo. Mas, repito, é porque a gente tem, óbvio, e aqui eu defendo, tá? A gente tem um cuidado muito grande com as vendas, como deve ter, mas tem um baixo cuidado com esse funil de contratações. Sim. Então, basicamente, ali, uma dica boa para contratar é estar contratando sempre, teoricamente. Você está sempre de olho no mercado. Sempre de olho no mercado, sempre. Por quê? Porque algumas contratações são oportunidades de mercado. Outras, se você chegar num evento desse, nós vamos estar amanhã com um evento para 90 empresários. Sim. Eu tenho certeza que você fala assim, pessoal, eu tenho um currículo aqui de uma pessoa fantástica. Ela é muito boa, essa pessoa. Ela consegue fazer vendas. Vocês vão ou não vão contratar essa pessoa? Opa, As 90 vão brigar ali. Vai nós ter vamos briga. brigar. É. Vai ter briga, entendeu? Por quê? Porque há essa carência. Mas há uma carência também porque a gente procura pouco. E aí, quando cai no colo, fica todo mundo desesperado. É. Por que eu não estou fazendo isso no dia a dia? Mas minha equipe é boa. Se sua equipe é 7, 8, por que você não está tirando os 7 e focando em trazer mais gente 8, 9, 10? Se agora eu tenho equipe de 8, 9, 10, por que eu não estou tirando os 8 e trazendo as pessoas 9, 10? É. E é difícil pra caramba fazer isso. Dá trabalho. Aí, como dá trabalho, não, mas tá rodando, né? Com os 7, 8, equipe mediana. Não... Pra que eu vou mexer com isso daí? Mas você precisa mexer. Deixa eu fazer uma pergunta de cultura baseada no seguinte: uma empresa que valoriza muito a cultura, você está entrando em várias outras empresas. Né? Como é que é essa questão tem choque de cultura? Como é que funciona isso? E até para não misturar, né? Às vezes seu colaborador fica muito dentro daquela empresa lá, adquire não sei se tem vício, isso. né? É, ou não. Não. Não? No nosso caso, é muito tranquilo. Onde é que acontece muito choque de cultura? Eu vejo aqui 2 pontos de cabeça. Primeiro, quando você faz um volume muito grande de contratações, mas você tem um quadro de 100 pessoas, você traz 20 pessoas novas, são 20 pessoas que de 20%. início talvez dêem uma atacada na cultura. Então é importante esse acompanhamento mais próximo. E um outro ponto que é sempre muito crítico, esse é muito difícil de fato, é quando tem uma fusão de negócios. Então, vamos lá, eu vou fazer uma fusão com uma outra consultoria. Até você entender como fazer esse ajuste de equipe, quem são as pessoas, quem deve permanecer, quem não deve, quem vai rezar pelos mesmos valores, quem de repente não faz sentido estar, há um tempo de ajuste, né, de aclimatação fundamental e que sempre é desafiador. Sempre, sempre, sempre. E aí a minha indicação é que você tenha um comitê de cultura mesmo, para garantir como é que está esse andamento, como é que está esse acompanhamento, para que você não subestime isso daí.
Porque lá na frente, talvez o software não foi implementado corretamente, porque as pessoas não viviam os valores e não entendiam o que precisava ser feito, tinha que ser feito. Então, esse olhar é muito importante, porque essa cultura ela vai ser atacada no dia a dia. Quem define a força da sua cultura não é o seu colaborador mais alinhado, é o mais desalinhado. Se você tiver uma equipe de 20 pessoas e uma não vive a cultura, daqui a pouco as outras 19 não estão vivendo a cultura também. Por quê? Porque eles estão vendo, por exemplo, o Denis e a Cíntia, falam dos valores, falam dos princípios, eles até são exemplo dos valores e dos princípios, que é uma condição inquestionável para mim, os donos, os proprietários, os diretores, viverem esses valores de forma íntegra. Mas, pô, se eu digo que pontualidade é um valor e fulano sempre chega atrasado, pontualidade não é um valor. Se eu digo que respeito às pessoas é um valor, eu trato bem as pessoas, mas aquele funcionário ele é extremamente desrespeitoso e ele vai continuando na empresa, ele mostra que o meu valor é uma piada. Uhum. E aí, daqui a pouco, as pessoas começam a ser desrespeitosas também, porque o valor entrou em xeque. Sim. Wilson, pensando aqui na questão da consultoria, né? Como que uma consultoria pode transformar o resultado de uma empresa? Qual é, assim, pegando um exemplo que você possa ter aqui, que é um momento que eu posso levantar a mão e chamar assim, o PWR, vem cá, me ajuda, Wilson, como que você pode me ajudar, né? Nisso eu queria até compartilhar aqui, que eu estava conversando com uma amiga outro dia, e ela é cliente da PWR, né? E aí ela estava me falando lá de uma série de coisas que eles estão implantando na empresa e tal, né? E aí eu falei, vocês começaram a implantar isso com a PWR? Aí ela começou a dar risada e falou, ela falou, não, com a PWR a gente implantou muito mais, porque a gente já estava alguns anos com a PWR, antes da PWR eu não sabia nem qual que era a margem do negócio. Ela falou assim, não tinha planilha, não tinha nada. Ela falou, nem planilha, nem no caderno a gente anotava. Ela falou assim, sabe? Então, só queria compartilhar isso, que realmente sempre que a gente conversa com alguém que é cliente da PWR, a pessoa expressa essa satisfação de vocês terem mudado totalmente a visão das pessoas da empresa, sabe? E de terem crescido, inclusive, né? E eu fico muito feliz de verdade, porque eu sempre digo que a estrela do processo ele é o cliente, é óbvio. Uhum. Você fala, é mérito da PWR. Não, mérito do cliente que executou. Quantos projetos de repente a gente pode ter feito, como a pessoa não executou, não gerou o resultado esperado? Acontece, faz parte. Né? Muitas pessoas não estão preparadas para isso. Eu acho que um dos grandes pontos que é a hora de você falar assim, poxa, vale ter uma consultoria, eu quebro em dois grandes momentos. Ou meu negócio está crescendo muito, está desorganizado, eu preciso de ajuda para definir no que eu vou focar, o que eu vou fazer. Ou ele está num platô, ou quem sabe até numa decrescente. Uhum. Então, eu vejo que são dois momentos muito grandes e que eu posso ter apoio de uma consultoria para tratar de temas diversos. A grande beleza da coisa é que, como a gente tem uma equipe de mais de 100 pessoas, ela é multidisciplinar. Então, eu consigo falar de finanças, comercial, pessoas, indústria, processo, tecnologia. E aí, esse arcabouço, junto com os empresários, a gente vai definindo o que é prioridade. Olha, sua prioridade agora não é consertar a indústria, não. Sua prioridade é corrigir agora o comercial. E vice-versa. Então, junto, a gente vai dando essa palavra externa, esse aconselhamento externo, que ajuda muito. Poxa, faz sentido o que eles estão falando. Eu não tinha tido essa provocação, eu não tinha tido esse insight, eu não tinha tido essa visão de negócio. E é bacana porque muitas vezes como empresário ele tem, poxa, 20, 30 anos de história dentro do negócio dele, e quando ele vê que a gente traz junto também um nível de benchmark muito bacana, pô, eu sou uma empresa de joias, eu nunca fiz uma consultoria, e aí quando chega para ele fala, não, mas eu já fiz outros trabalhos de joias, pessoal, e esse modelo de venda está errado, esse modelo de comissionamento ele pode ser melhorado, a sua margem também está muito mais baixa do que os benchmarks que a gente tem, o seu padrão de atendimento não está rodando, e ele, poxa, entendi, faz sentido, vamos resolver então. Então é de fato uma parceria muito grande. Tem cliente que fala para a gente assim, poxa, parece que vocês estão mais preocupados com o meu negócio do que eu mesmo. E é. Legal. E é porque quando brilha os nossos olhos é quando vê que há de fato essa geração de riqueza e liberdade. Tem um cliente nosso em Teresina que a nossa equipe foi para campo para vender no último dia, para poder entender como é que rodava o processo, como é que batia a meta. Era uma empresa de bebidas e o nosso consultor estava vendendo, entrou no clima também para poder vender e bater a meta. Então, eu tenho certeza que aquilo dali, o empresário, ele não vai esquecer nunca. Sim. Né? E não é por interesse. Eu não faço aquilo para ele ficar satisfeito. Eu faço aquilo que é o certo. Legal. Cara, e que gostoso, né? Quando assim ó, eu vou até fazer um elogio aqui para os bastidores aqui, assim, ó. Os bastidores aqui, a equipe aqui do podcast, assim, eu gosto demais deles, inclusive por esse sentido.
são prestadores aqui de serviço que não estou prestando simplesmente serviço, eles estão engajados ali. E aí tem justamente isso. Quando você tem um parceiro, que o parceiro ele entra, ele quer fazer o negócio acontecer, é legal quando a gente Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente faz reunião e eu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que nem a Cintia comentou, né? Faz a diferença pro negócio, porque você vê que a pessoa... Eles trouxeram um monte de ideias, né? São fantásticos, assim, e isso faz com que a gente possa focar no nosso core, que é no nosso negócio. Então, a gente se sente muito mais tranquilo, né? Nós nos sentimos muito mais tranquilos em dar apoio a outras coisas na nossa rotina, na nossa equipe, porque eles fazem muito bem feito e, na verdade, eles demandam a gente para que a gente faça ainda melhor, né? Inclusive, você está escutando em casa, se não tiver nenhuma novidade nesse podcast, vocês sabem que a culpa é do Denis, porque eu topei todas as novidades. Tô brincando. Mas, Wilson, eu vou perguntar agora uma coisa pessoal. Porque por mim, assim, né? Porque a gente, quando é empresário, a gente tem a nossa experiência. Aí, às vezes, a gente vê outros empresários que eles estão num outro momento diferente do nosso. Às vezes, a gente já passou por um momento parecido e tal. E aí a gente, como empresário, quando a gente vê é como se fosse um irmão mais velho que vê um irmão mais novo cometendo aquele erro, você quer dar o palpite, né? Então, assim, quando a gente tem uma empresa de alguém da família ou algum amigo que a gente tá vendo que tá cometendo aquele erro, só que a gente não tá no negócio, a gente não pode ficar dando palpite, né? Mas eu fico me segurando ali para não falar nada. Como é que é você? Porque você trabalha com gestão, você tem uma visão muito mais completa da coisa toda. Como é que você lida isso na sua vida pessoal? Uma empresa de um parente seu que de repente não é seu cliente, enfim. Como é que é? Você tem isso ou não? Você consegue ser controlado? Não, hoje eu consigo ser bem mais controlado porque eu entendo que quando as pessoas querem ajuda, é diferente de quando elas precisam de ajuda. Então tem gente que precisa de ajuda, mas se não quer, eu não vou gastar meu tempo. Desculpa, entendeu? Assim, não tem porquê. Sim. Eu já entendi que você precisa. Quando você precisar, eu tô aqui. Então é um ponto importante. Eu acho que senão você vira um chato, você cria até uma antipatia para aquilo ali. Exato. E para dar pitaco, então não adianta. Então tem pessoas que são do meu ciclo pessoal que eu falo, olha, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é a tendência, tem que fazer, você tem que movimentar. Quando eu vejo que não executa nada, eu não falo mais. Sim. Entendeu? Se eu vejo que eu tenho liberdade, se é uma pessoa que eu quero que mude, tenha melhores resultados. Às vezes essa pessoa não tem nem a dimensão do quanto eu recebo para dar esses conselhos. Mas como eu fui lá e fiz de graça, não entende a dimensão daquilo. Né? Sim. Então quando eu fui lá, falei, deu 1 mês no executor, deu 2 meses no executor, então para que eu vou continuar falando? Entendeu? E aí o Paulo também tem uma frase que eu gosto muito, que é quem tem martelo vê prego em todo canto. Que é o mal do consultor. Então, poxa, eu vou embarcar num avião e já fico, esse padrão de atendimento aqui não tá bacana. Essa fila aqui tá ineficiente. Meu Deus do céu, o que eu faço? E aí, com o tempo, você vai entendendo, você vai gerando insumos. Óbvio que se eu vou no restaurante de um grande amigo e ele me dá essa abertura, eu falo, cara, tá aqui o feedback e tal, não foi legal. Sim. Eu tenho um cliente nosso que é um clube esportivo. Ele me ligou, troquei ideia, eu dei um feedback sobre o atendimento para ele, porque eu falei, isso aqui vocês estão perdendo venda, tá? Porque ele me deu abertura, me deu essa liberdade para falar. Aí hoje de manhã a pessoa lá do atendimento já me mandou mensagem, porque né, com certeza levou uma chamada. Mas eu acho que é isso, você tem que esperar também ter essa abertura para poder falar. E não adianta. Se você falar para alguém que não quer ouvir, você vai jogar pérolas aos porcos. Sim. Lembrei dessa frase na hora que você estava falando. Agora, uma coisa super importante, né? Um dos nossos parceiros aqui é o pessoal da Capital Upgrade. Então, assim, se você está pensando assim, um papo sobre gestão, né? Então, assim, gestão é importantíssimo na sua empresa. A gente fala assim, toda vez que sobe aqui no nosso canal um QR Code para você entrar aqui no Imersão, né? E hoje você teve só um pouco do conteúdo que esse pessoal tem, o Wilson tá trazendo aqui pra gente, né? É só um pouco de todo o conhecimento que eles têm, que, nossa, é gigantesco, né? E quantas empresas eles ajudam todas as vezes, né? A gente já foi no Imersão, a gente já levou nossa equipe no Imersão, né? A gente faz parte do Obsessão em Negócios, né? Então, assim, ó, eu tô brincando, trouxe isso de uma forma brincando, porque, assim, na verdade, assim, é só lembrando que o Wilson faz parte desse time, faz parte desse ecossistema, onde você pode
tá levando para sua equipe, ou levando a sua equipe para participar do Imersão e ter assim, insights diferenciados, provocações que mudam totalmente o seu negócio. Né? Assim, como tem a PWR que entra e apoia, pega pela mão e vai junto, né? Você também tem a questão da Capital Upgrade, que faz a questão da capacitação e o treinamento. E a gente sempre fala que a gente leva a nossa equipe no Imersão, né? Para que tenha ferramentas e sejam provocados a criar transformações nas nossas empresas. E eu acho que esse que ficou o convite para vocês de participarem aqui, de se inscreverem no Imersão, porque a Imersão é algo que pode transformar o resultado da sua empresa. Isso aí. Tomando a liberdade de falar, eu não conheço, pessoal, sendo sincero, alguém que entregue como a gente entrega. Não, São clientes, vocês a gente também não acompanham, conhece. Seja a nível de acesso, seja a nível de conteúdo, de profundidade. Você vai para um evento de gestão. Opa! Pode continuar. Tá vendo? Você sentiu. Você vai para um evento de gestão, vai falar de gestão de forma profunda, com coisas aplicáveis ao seu negócio. Você vai poder tirar dúvida, vai já levar ferramenta para aplicar no dia a dia. Então, de fato, eu desconheço e tudo é feito com muito cuidado. Nós não somos forasteiros. Não foi assim, eu li um livro, achei bacana e vou fazer um curso, um treinamento sobre isso. Não é. Não. São anos, são décadas de vivência, de história, milhares de projetos, milhares de horas de consultoria, de mentoria. Nós também somos empresários, nós temos sociedade em diversas empresas dos mais diversos segmentos. Então, assim, é aquilo que a gente acompanha na prática, no dia a dia. Por isso que funciona. Porque muitas vezes não é o consultor falando, não é uma empresa de palestrantes, é uma empresa de empresários falando com empresários daquilo que funciona no dia a dia. Sim. Então, essa é a riqueza da coisa. Quando a Capital nasceu, ela não nasceu para ser uma empresa de treinamento. Ela nasceu para ser esse celeiro empreendedor mesmo, para que as pessoas pudessem instalar. E eu tenho depoimentos que são belíssimos, de pessoas que foram para um summit e falaram, cara, aquela sugestão que vocês deram lá do meu comercial, eu apliquei e deu um baita resultado. Aquela matriz que vocês falaram para poder avaliar a equipe, eu apliquei e demiti 2 pessoas. Às vezes eu fico com peso no coração, porque o pessoal me encontra, depois da sua palestra eu demiti 2 pessoas. Eu, calma, mas contratou quantas também, né? Vamos dar um saldo legal também. Mas contratou pessoas melhores, inclusive, Exato. né? E assim, né? Como você falou, fez esse ato de amor, deixou a pessoa ser feliz em outro lugar, né? Que provavelmente não estava dando certo ali, né? E uma coisa que eu acho que é super legal que tem no Imersão, que também tem na Obsessão de Negócio e tudo mais, é o momento power ali, que é onde que você traz uma dificuldade, uma dor, alguma coisa, e coloca para o grupo debater. E aí você tem ali um grupo de empresários, de executivos, assim, te ajudando a construir uma nova entrega. Inclusive, outro dia tinha uma pessoa conversando com a gente e falou, nossa, eu vou no Imersão, qual que é o seu conselho? A gente falou, se prepara para um momento power. Traz a sua maior dor, pensa sobre ela, porque às vezes nem o empresário parou para pensar direito sobre a dor dele. Pensa sobre ela e entrega ali no momento power e escuta. A gente falou, fala o menos possível, né? Escuta só mais. para eles entenderem a sua dor e escuta. Então, né? o que é o momento power só para quem está ali e um dia vai estar na imersão? É o momento, são 20 minutos, né, que você tem ali para você expressar a sua dor, um projeto que você tem de negócio, onde isso é colocado ali para o grupo que está ali, que são vários empresários e executivos, onde os mentores participam desse debate e tem um enriquecimento para você. De como melhorar isso, né? De como melhorar o seu negócio, o seu projeto de negócio, a sua dificuldade, como que as pessoas que já tiveram uma carreira, já fizeram para resolver aquele problema. Então vai ter ali Lázaro do Carmo, Paulo Vitor, Raduan e todos os participantes contribuindo para o seu resultado. Então é fantástico. É muito bacana. O Momento Power é exatamente isso, para que a gente possa trazer essa prática para o dia a dia. Sim. Como é ser aconselhado, porque é muito desconfortável, a verdade é essa. É muito desconfortável, mas o crescimento ele está no desconforto. Sim. Então, se eu vou para um momento como esse, eu não me exponho, eu não aproveitei o curso como eu poderia aproveitar. Mas sabe o que é legal? É um ambiente seguro. Exato. Não é um ambiente onde você está falando ali na sala da sua casa, o seu cunhado, que nem é empresário, vem me falar, mas faz tal coisa, né? Ou para alguém que vai fofocar. Né? Vai fofocar. Não é um ambiente seguro, né? Gente, nada contra os cunhados, hein? Inclusive, minhas cunhadas são 10. Torta de climão no Natal esse ano. Não, é só um exemplo, né? Que às vezes é uma pessoa da família ou alguém que nem empreende, é CLT e tal, e vem dar um palpite. É um ambiente seguro, são todos empresários, todos passam por dores parecidas, alguns já resolveram, outros não, né? Então eu gosto bastante. Todo mundo passado na casca do alho. Eu acho que tem uma riqueza muito grande que eu valorizo enquanto empresário, que é aprender com o erro de outras pessoas. Sim.
Então, eu gosto, muitas vezes, quando você vai para uma palestra, as pessoas perguntam qual foi seu ponto de virada, qual foi seu ponto-chave, qual foi seu maior acerto. E eu vejo poucas vezes as pessoas perguntando qual foi o seu maior erro. Imagina, você sabe Lázaro, qual foi o teu maior erro? Cara, imagina o tamanho do aprendizado que tem um erro que pode ter custado aí milhares, milhões, a depender da pessoa, e que você não vai cometer no seu negócio, porque agora você aprendeu como alguém errou. Então, acho que se o sucesso deixa pistas, esse fracasso ele também deixa pistas, e não necessariamente é uma coisa ruim. Porque no Brasil a gente tem muito essa visão, um fracassado. Mas calma, o empresário ele vai sofrer muitas vezes diversos fracassos até chegar ao sucesso. O fracassado é o que para de tentar. Sim. É o que foi vencido. Se você não para, você não foi vencido. E aí uma hora vai acontecer, desde que você acumule conhecimentos novos, tente de maneiras diferentes, se capacite, busque apoio. Então, não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todo dia. É o paradigma do erro, né? As pessoas veem erro como fracasso e não como tentativa. Erro, na verdade, é uma tentativa e tentativa gera aprendizado, né? Exatamente. Mas as pessoas veem erro como fracasso. Inclusive, eu tive uma ideia fantástica aqui Eu agora. pensei também em fazer uma pergunta interessante pro Wilson. Você também tem essa ideia? Posso fazer essa pergunta? Claro, nossa, olha a sintonia. Wilson, qual que foi o seu maior erro? Na minha visão, o maior erro foi ter flexibilizado cultura para trazer uma baita pessoa. Para você ver, né? Acontece. Por quê? A gente viu um grande potencial de retorno, achou que até tinha um alinhamento cultural, mas aquele 1% fez diferença. Uhum. Agora, também, esse erro trouxe um aprendizado gigantesco. A gente já ejetou de negócio, porque de cara viu, não, cara, isso aqui não vai acontecer de novo. Sim. Vai acontecer de novo. Vamos pular fora. Ah, mas vai. Se der certo é muita grana. Se der errado também é muita grana. Sim. Não tá... E muita grana e o desgaste emocional Com também, né? certeza. Que às vezes deixa a gente, faz a gente não aproveitar outras oportunidades que vem no futuro, porque a gente tá desgastado emocionalmente. Né? Então, E impacta, inclusive, em outros negócios. Porque você está desgastado emocionalmente, você começa o seu sofrimento daquele negócio acaba impactando nos outros, acaba impactando na sua vida, né? Total. Esse desalinhamento de cultura é muito pesado. E é por isso que eu sou muito chato com essa questão de não flexibilizar, porque eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto custa. Sim. Eu digo, eu não tenho... Quem vai para um evento como imersão, do Summit, vê que a gente abre a caixa preta, a gente fala dos erros, fala dos acertos, não tem problema nenhum em falar isso. Porque eu acho que eles também ensinam muito. E quando a gente não fala disso, a gente está muito vestido de ego, talvez, né? Eu não erro, é a vaidade que não me deixa falar. Não, errei, aprendi, custou caro, custou tempo, dinheiro e energia, mas a gente também não erra mais, não. Cometer erros novos, né? Mas, Wilson, uma coisa importante, assim, o que acontece? Se você tivesse consciência total que estava errando, que estava abrindo mão de uma forma clara no momento da decisão, você não tomaria essa decisão. O que acontece? Às vezes a gente se cega para tomar a decisão por causa de algumas coisas. Por exemplo, você falou, poxa, o resultado potencial era muito grande, assim, o ganho era muito grande. E aí, quando tem um resultado muito grande, naturalmente, são várias pessoas dentro de nós mesmos, né? Então a gente tem aquela pessoa começa a falar mais alto, a pessoa do ganho, e aí a outra começa a falar mais baixo, e não que não tinha um desalinhamento de valor, mas naquele momento, como a questão do ganho está falando mais alto, aquela outra que está falando do desalinhamento parece que não está tão desalinhado assim. Perfeito. Né? Como é que percebe isso? Como é que vai pesar para tomar essa decisão? É porque tem a questão do potencial de ganho, como foi dito, mas eu acho que tem também o tempo de você conhecer a pessoa. As pessoas se alinham e fazem muita sociedade por visão. Pô, vamos montar um negócio aqui, a gente vai ficar milionário. Mas ninguém pensa primeiro que a missão deveria ser alinhada antes. Qual a nossa missão? Quais são nossos valores? Porque é isso que lá na frente vai acabar com a sociedade, é isso que vai dar problema lá na frente. Então, esse desalinhamento de propósito e valores é que faz com que a coisa balance. E aí exige tempo. Você precisa conhecer seu sócio. Às vezes ontem mesmo mandei mensagem, galera, vamos jantar esse final de semana? Porque nos últimos 2 meses foram muito corridos, foi cada um pro seu lado, opa, peraí, volta. Porque eu valorizo esses momentos off do trabalho, que é tá lá a família, tá uns filhos brincando juntos. Eles vão ter que se resolver aí depois com o que vai ficar, né? Sim. E a gente tem um cuidado muito grande para que isso aconteça. Isso, inclusive, é uma boa prática de gestão e governança. Que os sócios tenham momentos off-site, junto com suas famílias, para que esses herdeiros eles possam crescer alinhados. E é legal que você crie ali o seu próprio clã. Né? A gente vive aí num mundo com tantas distorções de valores, de princípios todo dia, que você conseguir criar esse núcleo duro é muito rico. É um cuidado muito grande que a gente tem. Por exemplo, a gente passou o carnaval juntos, esse ano em Orlando. Foi todas as famílias, todos os filhos. E aquilo ali traz um
um grude, né? Uma cola muito bacana para a sociedade, porque você ganha em carinho, afeto, cria vínculo com o seu sócio, você conhece melhor o seu sócio. Então, muitas vezes essa decisão é atropelada porque você não dá tempo de conhecer as pessoas. E aí não faz um acordo societário correto, não se prepara para aquela sociedade, e aí você vai descobrir da pior maneira possível que aquele sócio não deveria ter sido seu sócio. E é muito bonita essa relação que vocês constroem, e esse aprendizado é valioso também, né? Legal. E com que vocês compraram a casa lá em Orlando? Tem indicação? Tem indicação boa. Tem indicação boa. Se me permitem falar, editor, não vai cortar não, porque tu também já foi validado. Deixa validá-los agora também. A nossa relação começou ano passado. Eu tinha ido passar, tá aí, falei para dizer que é mentira, eu tinha ido exatamente passar férias em Orlando com meu sócio Eduardo. E a gente estava interessado, já fazia um tempo paquerava a opção de fazer um investimento em Orlando. E aí, por acaso mesmo, divino, caímos na mão do The Brokers, né, de vocês dois, falamos primeiro com o Regis. E aí o processo foi todo rodando. A gente aproveitou que estava lá de férias, vocês foram super disponíveis, também estavam lá, foram mostrar a casa pra gente. E a gente já colocou pra frente, então tudo rodou numa segurança absurda. Parecia assim que vocês estavam combinados com o processo, porque tudo que vocês falavam acontecia no prazo, no tempo correto, nas taxas que vocês prometeram, nos fatores que vocês prometeram, até depois do investimento, que não é mais trabalho de vocês, mas a gente entende que aquilo que foi prometido lá atrás de investimento, de retorno, taxa de ocupação, de acompanhamento desse dia a dia da operação, acontece exatamente como vocês falam. Isso reflete a integridade, o conhecimento, o compromisso que vocês têm. Várias vezes a gente falava à noite, tarde da noite, falava sábado, domingo, feriado, e vocês sempre super acessíveis para tirar todas as dúvidas de quem estava passando por esse primeiro investimento fora. Então, não à toa, para a gente surgiu uma parceria, que dessa parceria veio um carinho muito grande por vocês. Né? Eu lembro que assim que a gente foi lá assinar o closing, depois a gente já foi almoçar, e aí pronto, aí já foi para a baderna, já virou essa amizade que hoje a gente tem. Depois fizemos o segundo investimento também. Então, eu fico muito feliz porque a gente tem um cuidado muito grande quando a gente valida um parceiro. E eu sempre gosto de validar parceiros com os quais eu não tive só contato, mas eu tive a experiência. E com vocês eu tive uma baita experiência, extremamente bem sucedida. Sou muito feliz, indico de olhos fechados vocês dois, porque vocês trazem essa calma de fato no nosso coração. O Eduardo é um cara super crítico e também valida muito vocês, tem esse mesmo carinho, todos os sócios. Então, nunca tive a chance de fazer isso. Queria agradecer, de fato, pelo grande trabalho que vocês fizeram com a gente. É muita paciência, são muitas cabeças, muitos sócios. Explica daqui, vai para lá, vem para cá. Um fala de um jeito, outro fala de outro jeito. E, no final das contas, tudo correu como deveria ter ocorrido, como vocês prometeram que ocorreram, como vocês prometeram que ocorreria, acabou ocorrendo. E cá estamos. Nossa, muito obrigado, Wilson. Nossa, eu fico muito feliz, né, Denis? Esse tipo de feedback faz valer todo o nosso trabalho. Porque eu acho que tudo tem a ver com a missão, né, Denis? Que você falou da missão, nossa missão é muito clara. A gente se propõe a ajudar o brasileiro a fazer esse investimento unindo liberdade, segurança e legado, né? Que é o que a gente fala, né? Que é a liberdade da pessoa ter geográfica e mental, porque ela conhece outro tipo de cultura, segurança patrimonial, tendo uma rentabilidade em dólar, fazendo um investimento que ela vai ter um retorno financeiro e que também vai deixar o patrimônio dela seguro, né? E legado, deixando um legado para a família dela também. Então, com base nessa nossa missão, toda a nossa execução ela é norteada. Então, por exemplo, imóveis que não dão retorno financeiro, a gente não trabalha. Por exemplo, imóveis que, de repente, em áreas que você não tem tanta segurança, a gente não trabalha. Né, Denis? Construtoras ali pequenas, ali que estão começando, poxa, é um investimento, às vezes, da vida da pessoa. Então, não é o caso. A gente seleciona realmente algo que vai ser... A gente busca sempre falar a verdade assim... mais direta e reta possível, né? Não é só a verdade, porque entre verdade e mentira existem algumas coisas que as pessoas às vezes não falam para vender, a gente fala tudo, né? Então, assim, nossa, eu fiquei muito emocionada, muito obrigada. E uma coisa legal que a gente conversou, o Wilson passou uma mensagem recentemente, que assim, ele falou o seguinte, né? Pensa num negócio, assim, despretensioso que gerou tudo isso aqui, né? Então, assim, poxa, embaixador dos produtos de vocês, porque o que acontece? Alinhamento de valores, né? Vocês são pessoas prósperas,
que eu trago para mim um valor para mim, sabe? Prosperidade e gratidão, sabe? Quando a pessoa é próspera, ela tem que jorrar, ele tem que derramar aquela prosperidade para entregar para as pessoas. E aí você tem essa gratidão e essa não é gentileza, assim, não é generosidade. A questão da generosidade. Poxa, se eu sou próspero, se eu conseguir, se Deus me deu tanto, né? Eu vou derramar isso para outras pessoas. Isso é generosidade. E porque você é grato a Deus e entrega isso para o mundo. Então, eu acho que é muito legal. Isso para vocês todos. Então, para a gente é muito bacana. E como vocês entregam esse conhecimento, né, na PWR, na Capital Upgrade, isso transborda resultado para as outras empresas. Então, assim, por isso que a gente é uma parceria assim que eu vou falar para você, assim, eu fico muito feliz, né? De certa forma muda nossas empresas, muda nossa mente, né? Sim. E de certa forma a gente também quer de alguma forma mudar a vida de cada um que tá atuando com a gente, que não são nossos clientes, nossos fornecedores, nossos funcionários, né? Eu acho que a gente está aqui para jorrar, né? Prosperidade para a vida das pessoas. E eu acho que vocês fazem muito bem isso. Eu acho que a gente acho que se deu bem e a gente gostou muito de vocês, acho por causa disso. Essa questão de jorrar, de ser generoso, de ser grato, eu acho que é muito legal. E a gente fica honrado de ter pessoas como vocês como nossos clientes, né? E também de poder estar participando desse ecossistema de vocês que é tão rico, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito de falar que é melhor ter amizades feitas nos negócios do que negócios feitos na amizade. Eu acho que a gente se enquadra muito nisso, entendeu? Quando tá lá em Orlando, aí uns ligam pro outro, vocês estão aqui, então vamos comer, vamos jantar, vamos fazer um churrasco. Então, é desse alinhamento de valores. Se fosse só uma relação puramente comercial, ela já teria cessado no fechamento da segunda casa, talvez não da primeira. Sim. As coisas foram acontecendo, então eu agradeço também todos os sócios por toda a parceria, todo o cuidado, todo o carinho, por acreditarem também na Capital, na PWR. Eu sei o quanto vocês trazem verdade para aquilo que a gente defende no dia a dia. Legal. Cara, o prazer, foi fantástico ter vocês aqui. Obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar uma parte do que vocês entregam, né? Assim, obrigado mesmo. Se tiver uma mensagem final aqui que você quiser deixar para o pessoal que está em casa, assim, aquela mensagem assim, que não ficou ou que sintetiza tudo que você gostaria de passar, fica à vontade aqui. Boa. Eu vou falar de uma coisa que a gente falou bastante aqui, que é esse cuidado com o longo prazo. Porque a gente fala de longo prazo, parece uma coisa muito intangível, muito distante, mas é uma conta que chega rápido, chega antes do que você espera. Então, quando a gente fala de ter cuidado com a cultura no dia a dia, você tem que ter o cuidado no curto prazo para garantir o seu longo prazo. Quando a gente fala que você tem que ter cuidado com a margem dos seus produtos, é porque você tem que ter o cuidado do curto prazo para garantir o longo prazo. Quando fala que você tem que ter cuidado com contas fixas, você é o cuidado do curto prazo para garantir o longo prazo. Se toda decisão que você tomar, colocar em xeque ou te distanciar do teu longo prazo, ela não é uma boa decisão. As boas decisões, elas te trazem mais perto o teu longo prazo. As más decisões, elas afastam o teu longo prazo. E eu acho que isso ajuda muito. Poxa, eu estou com oportunidade para essa oportunidade. Ela me aproxima do meu longo prazo ou ela me afasta? Sempre que a decisão ela me afasta do longo prazo, é uma decisão que eu digo não. Sensacional. Fantástico. Aí então um corte aí que esse aí vai ter que ir pro canal. Olha, gente, se vocês chegaram até aqui, uma coisa super importante, assim, ó, investir nos Estados Unidos é uma coisa super importante e é aberto para todos. E uma coisa que eu queria deixar aberto para vocês é a questão que a gente faz uma imersão nossa, que é a imersão Next Level, onde você tem um dia com a gente, onde você tem, assim, tudo, passo a passo, para você fazer esse investimento com segurança e tranquilidade. Porque todos já sabem que é importante fazer a diversificação. Todos já sabem que os Estados Unidos é um país onde que você tem riqueza, prosperidade e você pode construir sua prosperidade. Todos já sabem que Orlando e Miami são cidades fantásticas para você aproveitar e viver, mas ainda às vezes existe uma dúvida, uma pulga atrás da orelha de como fazer isso de uma forma segura, rentável, e a gente te apoia nessa jornada. Então, assim, fica o convite para vocês participarem com a gente também do próximo Next Level e seguir a gente nas nossas redes sociais. Não esquece de curtir aqui. Mas antes de finalizar, Wilson, aonde que as pessoas acham você nas suas redes sociais? Até porque você posta todos os dias lá uma dica de gestão que é valiosa, né? Então, você que está aí em casa, né, assistindo, que você é empresário, siga o Wilson nas redes sociais, porque ele entrega ouro lá. Procura lá, Wilson Sá JR. Estaremos lá falando de gestão, mostrando da família, mostrando aquilo que eu acredito, que eu penso.
E se você lá estiver e por acaso tiver uma influência que seja positiva para sua vida, vai ter valido a pena estar aqui. Obrigado mesmo. Agora Obrigada, sim, Wilson. depois de tanta entrega, deixa seu like, E se inscreva no compartilha canal. esse episódio e se inscreve no canal. Beijo no coração, até o próximo episódio. Para trazer pessoas boas como essas, é importante compartilhar esse tipo de conteúdo. Um abraço, gente. Valeu, Wilson. Valeu, meu irmão. Obrigado, Wilson. Obrigado.